Olá, boa tarde. Os missionários do Espírito Santo têm um observatório internacional sobre a justiça e a paz. É um organismo dirigido por um português, o padre Tony Neves, que está hoje entre nós. Vamos falar dentro de minutos sobre esta missão, mas para já ficam os temas da atualidade informativa na Igreja Católica. Os bispos portugueses manifestaram a sua solidariedade aos responsáveis do Santuário de Fátima face à crise provocada pela pandemia. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa manifestou a sua solidariedade aos responsáveis do Santuário de Fátima. A Conferência Episcopal está em sintonia com as orientações do Santuário e mostra apreço pelo seu trabalho, daqueles que estão à frente, atualmente da coordenação da direção do Santuário de Fátima, com a repercussão, como sabemos, a nível internacional e nacional nas dioceses. Sabemos que não se trata aqui de despedimentos, como tem sido dito em alguns sectores, mas de enfrentar os próximos tempos através de reformas, da reforma das pessoas, ou a sua antecipação, o acordo mútuo, outros processos que venham ao encontro da pessoa, dos trabalhadores e funcionários, sempre por iniciativa deles. O Santuário assumiu em comunicado que se encontra em processo de reestruturação, afastando cenários de despedimentos ou de insolvência. No novo ano pastoral, retomaram-se os trabalhos de preparação da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. São responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e colaboradores diretos de cada uma das direções que a planificam. Reuniram para retomar os trabalhos de preparação, tendo por referência o que aconteceu uns dias antes, no Vaticano, no encontro de Dom Américo Aguiar com o Papa Francisco, na audiência geral de quarta-feira, onde as palavras do Papa se referiram ao encontro de jovens de todo o mundo em Lisboa. Palavras de circunstância, acima de tudo, mais uma vez, esta paternidade e fraternidade permanente que o Papa tem em relação à jornada, em relação a Portugal, e foi também uma coincidência o facto de ser a primeira audiência geral, depois de tantos meses de interregno, e senti a alegria efetiva do Papa, aliás ele próprio disse, de voltar a estar olhos nos olhos, coração a coração, com os peregrinos a Roma, e também de colocá-lo a par um bocadinho deste trabalho, o que o alegrou. Aliás, sempre que acontece isso temos tido esse cuidado, e ele está muito animado e fica sossegado por ter conhecimento direto de que as coisas estão a acontecer, o que o trabalho está a ser feito, e nessa catequese ele dizia que o caminho de saída da pandemia é o caminho da solidariedade. Em abril de 2019 foi nomeado o Comitê Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, que constituiu o ponto de partida para a preparação desta jornada. E desde aí que temos vindo a constituir as equipas de trabalho, digamos que as direções, as principais direções, tendo em conta aquilo que foi a experiência do Panamá e aquilo que tem sido a experiência de outras jornadas já organizadas, porque nós somos herdeiros de uma tradição, ou seja, nós não vamos descobrir a pólvora naquilo que significa a organização da Jornada Mundial da Juventude. Nós somos herdeiros de uma tradição, de uma organização, vamos lhe pôr a marca .pt, obrigatoriamente, mas a estrutura, digamos, que é uma réplica daquilo que tem acontecido em jornadas anteriores. A marca .pt está a ser pensada pelas várias direções, entretanto constituídas, e que formam o grupo que está a trabalhar na planificação da jornada em Lisboa. Foi a primeira reunião deste grupo já mais definido, se assim se pode dizer. Estamos a falar de 7 direções, das mais diversas áreas, que têm um leigo como responsável e um sacerdote como assistente eclesiástico, se assim podemos dizer. E tem um jovem também que será o secretário executivo de toda, o maestro, não é? O maestro que fará tocar de maneira harmoniosa e afinada a tudo aquilo que é preciso fazer. E também significa o trabalho que tem vindo a ser feito desde sempre, desde o anúncio. Não é visível, não é? Infelizmente a pandemia apanhou-nos a todos. O encontro de jovens de todo o mundo em Lisboa inclui todas as dioceses de Portugal, envolvidas desde o início nos trabalhos de preparação.
Temos reunido frequentemente com os comitês organizadores diocesanos das nossas 20 dioceses mais o ordinariado castrense. Temos vindo a trabalhar de maneira mais subterrânea, porque a prioridade é a solidariedade, ou seja, é que cada jovem, cada eclesiástico, cada um daqueles que está envolvido na Jornada Mundial da Juventude, a prioridade foi e é estar atento e ir ao encontro daqueles que, na sua paróquia, na sua diocese, na sua realidade profissional, precisa de ajuda na vivência desta pandemia. A jornada, digamos, que passou para segundo plano. No entanto, as coisas têm que continuar a ser pensadas, a ser programadas. E foi esse trabalho que ocupou durante 2 dias a equipa organizadora e os que mais diretamente colaboram com cada uma das 7 direções do Comitê Organizador Local da JMJ. No horizonte, a entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, adiada de abril para novembro, para o domingo de Cristo Rei. Estamos a trabalhar com a Santa Sé, com o Panamá, que também é parte interessada na transferência dos símbolos nessa jornada, mas estamos a trabalhar dia a dia para estudar aquilo que é o bom senso também, ou seja, nós sabemos que não podemos pôr em causa a saúde, nem a vida, nenhum dos jovens, nem nenhum dos participantes, e por isso a Santa Sé é mãe, não é? É mãe, e por isso também acreditamos que muito em breve teremos novidades mediante aquilo que é a situação pandémica da Itália, do Panamá e Portuguesa, para pensar se podemos ou não podemos manter aquilo que significa peregrinar a Roma para recebermos do Papa os símbolos da jornada. A sede da organização da JMJ é no Mosteiro de São Vicente de Fora, onde o Comitê Organizador Local prepara o Encontro Mundial de Jovens previsto para 2023. Em Lisboa, a Feira do Livro espera por si até ao fim de semana. Hoje trazemos as propostas da Lucerna e da Difusora Bíblica. Desta vez atravessamos o jardim do Parque Eduardo VII para, no lado direito da feira, encontrarmos a Lucerna e as novidades que esta editora católica decidiu trazer para esta Festa dos Livros. Temos esta novidade, por exemplo, que é Judeus e Cristãos. É um livro que oferece-nos uma oportunidade bastante profunda para entrarmos naquilo que é o pensamento do Papa Emérito Bento XVI neste diálogo interreligioso. Portanto, é um livro bastante à altura para a temática como a questão do relacionamento interreligioso. Também temos este livro, Enfim Livre, de Asia Bibi, que é uma expressão bastante profunda, é um testemunho de uma camponês simples, de uma mulher simples e camponês, mãe de família, que hoje torna-se símbolo de uma grande luta pelo extremismo religioso. Portanto, também é um livro que se recomenda à leitura. Temos também este livro, A Escola de Oração, do padre Marcelino Caldeira, que é um livro também muito profundo, na temática da intimidade com Deus. Aí o autor apela-nos a esta intimidade com Deus, mas uma intimidade permeada por um hábito de leitura, hábito de oração, é isso que eu quis dizer, hábito de oração, um hábito profundo de oração. Então, esta intimidade que o autor aí apela. E também temos este livro, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que também é um livro que se apresenta como uma novena. Por quê? Porque nós, nas nossas vidas, a cada dia, temos sempre nós dificuldades, que às vezes, por nossas forças, não conseguimos desatá-las. Então, temos aí este livro como um auxílio da Nossa Senhora como mãe, aquela que nos ajuda, nos acompanha a cada dia. Nem é preciso caminhar muito, logo em frente está a Difusora Bíblica. Este é um ano especial para a editora dos franciscanos Capuchinhos, que há 65 anos aposta na divulgação bíblica. A nossa novidade é a eterna Palavra de Deus, a Bíblia nos seus vários tamanhos, bolso, média e, enfim, os outros formatos. Novidades não temos tantas quantas gostaríamos de ter, temos apenas um livrinho pequeno, que é Os Animais na Bíblia, que é uma reflexão acerca do papel dos animais que a Bíblia lhe confere, e também depois todos aqueles rituais, porque é que na Bíblia uns animais eram considerados impuros, outros não tanto. Por aqui não faltam ferramentas para um melhor conhecimento dos livros bíblicos e da cultura que os enquadra.
Mesmo naqueles que, digamos, frequentam a igreja e também aí há alguma ignorância bíblica, infelizmente, mas nós fazemos a nossa parte, que é dispor, para além do texto essencial da Sagrada Escritura, ter uma série de outros livros de apoio, cadernos bíblicos, outros livros que ajudam a compreender, porque naturalmente não é um livro fácil de entender, escrito há mais de 2000 anos, tem os seus quês, mas material não falta, haja vontade. Um trabalho dedicado ao estudo e divulgação da Bíblia que está a comemorar um aniversário especial. Fazemos 65 anos de existência como difusora e também como revista bíblica, que temos a revista bíblica que também nasceu ao mesmo tempo que a difusora, há 65 anos em Beja, e portanto que é esta nossa ferramenta que temos também para levar de uma maneira mais popular. Depois está a revista bíblica científica, que é um bocadinho mais já outro nível mais académico, mas a revista bíblica funciona como um meio de difusão da Bíblia entre as camadas mais populares. A difusora bíblica traz ainda à feira umas edições da Bíblia especiais que contam com a encadernação artesanal feita pelos monges beneditinos. Este é um produto, uma parceria entre a difusora e os monges beneditinos de Cisverga. Portanto, eles utilizam o nosso texto da Bíblia, mas depois fazem uma capa completamente original, idealizada por eles, trabalhada por eles, em couro e depois com motivos também criados por eles. Algumas são verdadeiras obras de arte. Arte e literatura de mãos dadas nesta Feira do Livro, que ainda pode visitar até ao próximo domingo. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar e aprofundar estes temas. Agora, alguém que, a partir de Roma, olha o envolvimento missionário em favor da justiça e da paz. Padre Tony Neves, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Obrigado, é sempre uma alegria. Vê até Portugal. Estes tempos têm sido muito por Roma, onde tem realmente assumido esta missão nos Puritanos, deste Observatório da Justiça e da Paz. O que é, na realidade, e porquê é que a congregação decidiu criar este organismo? Bom, este organismo já tem alguns anos e é muito importante porque nós somos 3.000 e estamos espalhados pelos 5 continentes, estamos em 67 países e as nossas missões, regra geral, são realizadas em contextos de muita dificuldade. Contextos onde há guerra, onde há violência generalizada, onde a pobreza é muitas vezes endémica, onde há conflitos de toda a espécie e, por isso, tudo o que tem a ver com justiça, paz, integridade da criação, diálogo interreligioso, torna-se para nós, missionários, fundamental para a nossa missão. Daí que foi criado este serviço, que nós chamamos de Justiça, Paz e Integridade da Criação, ao qual depois me juntaram uma outra missão que não é menos desafiante e não é menos importante, que é do diálogo interreligioso. Portanto, a presença do missionário no terreno não se limita a um anúncio de Evangelho, ou melhor, sendo fiel a esse anúncio de Evangelho, terá obrigatoriamente que zelar pelo conjunto da realidade que toca à dignidade humana, e isso não é apenas o âmbito religioso, é o âmbito humano e social em que as populações vivem, não é? A religião é uma proposta de felicidade integral e não é possível pensar uma evangelização onde estes elementos não estejam presentes. Isto é tão antigo como o Evangelho, a postura de Cristo é clara a esse nível. Se nós lermos, por exemplo, a fantástica intervenção do nosso cardeal Tolentino Mendonça, que na altura ainda não era cardeal, quando ele pregou o retiro de Quaresma ao Papa e à Cúria, ele tem um artigo interessantíssimo só para provar, como bom perito em Bíblia, que Cristo é uma pessoa absolutamente periférica. Portanto, ele viveu já nesse contexto da exclusão social e esteve sempre do lado dos pequeninos e dos pobres. Essa é também a tónica da missão da Igreja ao longo dos séculos, e agora com o Papa Francisco esse foco está ainda mais claro.
e com esta estrutura, com este observatório, conseguem perceber também e direcionar a ação e a presença dos vossos missionários no sentido de estarem onde fazem falta, no sentido onde, nos locais também onde estas violações de direitos, estes atentados à dignidade humana também são mais agudos, e aí também é aí que importa também estar a missão? Claro, absolutamente. E a minha missão é uma missão que tem sede em Roma, mas que para muito pouco em Roma, porque o importante é que eu também consiga ir a essas linhas da frente da missão, consiga estimular um pouco o trabalho dos meus colegas e, sobretudo, também dirigir, depois organizar algumas ações de formação, não só para os colegas, mas para o povo com quem os missionários vivem e trabalham. E eu dou pequenos exemplos. Eu estou há 2 anos, terminei agora o 2º ano desta minha missão, e já estive diversos dias nas favelas do Rio de São Paulo. Já estive nos moceques de Luanda e nos interiores pobres e abandonados de Angola. Já estive na ilha de Zanzibar com uma série de colegas que trabalham em locais onde o diálogo interreligioso é decisivo. Já estive em Dakar, no Senegal, com todos os responsáveis dos seminários espiritanos do mundo inteiro, e na Europa estive em diversos sítios em reuniões onde estas questões são colocadas. Apenas alguns exemplos, porque às vezes mais importante do que estar a partir de Roma a ver e a dar ordens, é bom ir ao terreno e estar lá e ouvir os tiros quando se está nas favelas, e ouvir a última história de um problema entre islâmicos e cristãos num determinado sítio, ou sentir que os formadores dos futuros espiritanos às vezes se sentem um bocadinho pouco à vontade em focar a formação dos futuros missionários também nestes âmbitos de justiça, paz, integridade da criação, ou ecologia integral e diálogo. E só mesmo para terminarmos esta questão, na ação missionária, o dar mãos a outras confissões religiosas é cada vez mais uma opção a seguir. Começa-se a mudar um bocadinho o paradigma de estar cada um acantonado na sua pequena quinta, e isto é um trabalho que também o diálogo e as mãos dadas fazem parte? Sim, é fundamental. O diálogo hoje é uma das linhas da frente da missão, e que se tem que fazer em 3 direções muito claras. A primeira é a direção ecuménica. Nós temos muito mais a unir-nos aos nossos irmãos protestantes e ortodoxos do que aquilo que nos separa. Portanto, esse diálogo ecuménico é hoje decisivo e está a fazer-se em muitas frentes. Depois temos o diálogo interreligioso com crentes de outras religiões, e fala-se muito do diálogo com o islamismo, mas nós fazemos o diálogo com o hinduísmo, nós fazemos o diálogo com as religiões tradicionais africanas, nós fazemos o diálogo com as religiões tradicionais ameríndias. Portanto, há um leque muito grande de matrizes religiosas com as quais é preciso dialogar, e ganhamos todos com esse diálogo. E depois temos o diálogo intercultural com todas as pessoas que se dizem agnósticas, mas que estão abertas a conversar e a discutir os grandes problemas da humanidade, e estão disponíveis para dar-nos as mãos uns aos outros e fazermos com que o mundo seja mais humano e mais fraterno. Isto é missão e é fundamental. Desta experiência, também desta passagem por Roma, nasce aqui algo muito original, um livro a 4 mãos, Enclave de Fá e Sol, é da sua autoria, também do padre Artur Teixeira, que também está por Roma. Como é que estes 2 portugueses por lá se juntaram nesta missão de também irem escrevendo com alguma regularidade? Pois, isso nasceu da pandemia, não é? A pandemia fechou-nos em casa, também em Roma, como em todo lado, e como toda a gente sabe, a Itália foi o primeiro grande país a ter um impacto brutal desta pandemia na vida das pessoas. Não tanto na Roma onde eu moro, mas mais lá para cima, na Lombardia, Milão, essas áreas aí que todos nós sabemos, não é? Nós acompanhamos todos. E então, como estávamos todos fechados em casa, íamos conversando através das redes sociais, não é? E a determinada altura, o padre Artur, que é claretiano, de Ovar, uma terra que aqui em Portugal também foi muito flagelada, teve um cerco sanitário, o padre Artur lançou-me este desafio: porque é que nós, dia sim, dia não, a 4 mãos, ou seja, os textos que ele escrevia eu assumia, os textos que eu escrevia ele assumia,
através das nossas páginas do Facebook, porque não ajudar a refletir o povo e dar um bocadinho de ânimo, eventualmente, ao povo neste período complicado, que se desenhava complicado em Itália, complicadíssimo, e iria ser também em Portugal e noutros sítios também bastante difícil, não é? Lançámos no dia 20 de março, que foi o dia em que em Itália o número de mortos ultrapassou os números oficiais da China. Portanto, foi um triste primeiro lugar da Itália a nível de vítimas mortais da pandemia. E a partir daí pegámos na clave de Fá, que é assim uma clave mais triste, não é, para músicas, e quando na Páscoa a situação estava a ficar um bocadinho melhor, então à luz do sol da Páscoa nós mudámos de clave, passámos de clave de Fá para clave de Sol. A ideia era, dia sim, dia não, publicávamos nos nossos Facebooks um texto com uma imagem que nós escolhíamos, e ficámos muito admirados porque a reação dos nossos amigos de Facebook foi muito, muito positiva. Nós tínhamos centenas de reações. Depois, quando decidiram abrir no dia 31 de maio as igrejas, nós os dois decidimos fechar o projeto, e na altura houve muita crítica, muita gente a dizer não, continuem, bom, aquelas coisas bonitas que se dizem, e então uma ideia que veio foi de passar para livre, uma vez que no Facebook a gente vai sobrepondo, depois já ninguém consegue recuperar nada. Muito bem, ele está aqui. Onde é que se pode arranjar este livro? Pode-se pedir aos missionários do Espírito Santo, pode-se pedir ou através da minha página do Facebook, através da página do Facebook do Artur. Muito bem. Fica então esse convite, esse desafio. Padre Tony Neves, obrigado por ter passado hoje aqui pelo programa Eclésia. Obrigado, e a melhor força e energia também para este trabalho que é à escala planetária global. Obrigado eu. Mais logo, não esqueça de acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Pode fazê-lo a partir das 22h45. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.